Meus amados irmãos, abre a tua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 24. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 17, versículo de número 24. Diz-nos assim o texto sagrado. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém? Meus queridos irmãos, eu vim com uma palavra hoje dentro do meu coração, vim com esse texto no meu coração desde hoje à tarde, quando o pastor Robson nos comunicou que ele não poderia estar hoje aqui por conta de uma forte gripe que pegou. Estava até bem difícil de fala quando falou conosco. E como não tinha como, não quis colocar ninguém assim no fogo em cima da hora para trazer a palavra, eu falei com o Senhor e aqueceu essa palavra no meu coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês, meus irmãos que estão aqui nesta noite. Tratando-se de noite de vitória, noite da vitória, nós precisamos entender, antes de começar a falar sobre o que tem nesse texto aqui, precisamos entender que um princípio básico, e se eu fosse dar um tema para esta palavra que eu vou falar aqui, o tema para esta mensagem eu daria como: milagre é somente para fiéis. Mediante a isto, você pode já entender que não existe milagre se não for fundamentado em princípios. Aliás, os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra geram milagre na vida daqueles que seguem esses princípios. São princípios estabelecidos por Deus. E os princípios estabelecidos por Deus, eles não são para serem vividos de forma natural. Mas você só consegue viver esses princípios baseados e fundamentados na palavra, por algo que é sobrenatural, que já foi dito pela nossa pastora aqui nesta noite. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que você ouve a palavra, que você escuta a palavra, que você entende a palavra, mas você não pratica a palavra, você se torna como aquele personagem que Tiago vai dizer, que ele, ao chegar na frente do espelho, o espelho é a palavra, que mostra como é que está a sua vida, mas ao se retirar, já não se lembra mais do que era a sua fisionomia. Assim é comparado ao homem que ouve a palavra e não pratica a palavra. Então, dado esse entendimento de que você está aqui nesta noite para aprender um princípio bíblico, um princípio estabelecido por Deus na palavra, que é a fidelidade que vai gerar o milagre, eu passo então a discorrer nesse texto que eu li. Jesus está chegando em Cafarnaum. Jesus está chegando em Cafarnaum e chegam ele com seus discípulos. E aí os cobradores das 2 dracmas, do imposto das 2 dracmas, os cobradores de imposto, e muito especialmente esse imposto das 2 dracmas. Este imposto, ele vai ser cobrado uma vez por ano
E estes cobradores de impostos, eles vão até Pedro e perguntam para Pedro: não paga o vosso mestre o imposto das 2 dracmas? O imposto das 2 dracmas, ele era destinado para manutenção e para limpeza, para limpeza no pátio do templo. O imposto das 2 dracmas, ele era cobrado 2 vezes por ano, aliás, 1 vez por ano, para com todos. E eles chegam e perguntam para Pedro: não paga o vosso mestre o imposto das 2 dracmas? E Pedro é aquele Pedrão precipitado, é aquele Pedrão que responde sem saber a resposta certa, é aquele Pedrão que toma decisões e toma atitudes sem consultar Jesus. Na realidade, quando a pergunta é feita para Pedro: não paga o vosso mestre o imposto das 2 dracmas? Quando Pedro diz que Jesus paga o imposto das 2 dracmas, os cobradores de impostos assim entendem que se o mestre paga, o discípulo também vai ter que pagar. Ou seja, Pedro arruma uma dívida para ele e para Jesus. Arruma uma dívida para Jesus e arruma uma dívida para ele também. Então, quando Pedro dá essa resposta, que sim, o mestre paga, Pedro, ele é precipitado. Pedro está se precipitando na sua fala. E geralmente é isso que acontece. Quando nós damos resposta sem antes consultar a Jesus, quando nós resolvemos tomar decisões sem antes consultar Jesus, quando nós resolvemos comprar, vender, mudar, fazer tantas coisas sem consultar Jesus, literalmente nós nos precipitamos e arrumamos problema para a nossa vida. Na realidade, Jesus para muita gente se tornou aquele atendente de pronto-socorro, aonde ele só aparece para falar com Jesus quando ele já quebrou a cara. Não vai consultar Jesus antes. As pessoas hoje em dia não estão mais consultando a Jesus, não estão mais conversando com Jesus. E eu explico por que eu estou salientando isto. Por quê? Porque na realidade, quando Jesus entra dentro da casa, vocês vão ver o que o texto vai dizer, que Jesus se lhe precipitou e perguntou para Pedro. Por que Jesus se precipitou e perguntou para Pedro? Pedro não chegou a perguntar para Jesus: Jesus, olha, eles estão cobrando. Não, Jesus não deixou nem Pedro falar. Jesus já se antecipou a Pedro e disse assim: ô Pedro, já entendi, Pedro. Veja que quando Pedro entra dentro de casa, o texto nos dá a entender que Jesus já estava dentro de casa. E Pedro vai entrar dentro de casa, e Pedro vai entrar dentro de casa com aquela cara de endividado. Crente com cara de endividado. Como assim, pastor? Eu estou falando crente, não estou falando de velhaco costumaz. Não estou falando de gente que anda disfarçada atrás de Bíblia. Atrás da Bíblia, devendo para todo mundo, para cada santo ele deve uma vela, e não adianta. E ele, quando ele não tem mais onde dever, ele muda de cidade, vai para outra cidade, começa a arrumar dívida em outra cidade. Eu não estou falando desses velhacos costumados, eu estou falando de crente. Eu estou falando de Pedro. Pedro, que era discípulo de Jesus, que entra dentro de casa com a cara de preocupação, com aquele rosto de preocupação, que você já entrou aqui talvez nesta noite preocupado porque você também está enfrentando essa situação. E esta noite eu estou com muita liberdade trazer um princípio da palavra para você aqui, porque o Senhor não quer deixar você nessa situação. Você não pode, qualquer pessoa, normalmente pode, de qualquer forma pode, sim, podemos errar, ao não consultar Jesus, tomar uma atitude errada, comprar precipitadamente, vender precipitadamente, se mudar precipitadamente, realizar alguma coisa precipitadamente, e quando você percebeu, a situação está insustentável, aí você veio na quinta da vitória: hoje eu vou lá, porque eu preciso ouvir uma palavra do Senhor, e o Senhor tem uma palavra para ti. Quando Pedro entra com aquela cara de endividado, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, de quem que eles estão cobrando impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Dos estranhos. Então os filhos estão livres.
Por quê? Porque se Pedro tivesse, antes de ter dado a resposta, antes de ter dado as respostas para os cobradores de impostos, se ele tivesse consultado Jesus, ele não tinha arrumado dívida. O problema é que nós arrumamos dívidas, arrumamos problemas por não consultar a Jesus. Eu torno a salientar a você: pare de fazer aquilo que o teu nariz manda você fazer. Para de ir na direção para onde o teu nariz aponta. Aprenda a consultar a Jesus. Aprenda a consultar a Jesus. Aprenda a conversar com Jesus, pedir sinais, pedir direção a Jesus. Aprenda a fazer aquilo que Jesus quer que você faça e não aquilo que você quer fazer. Aprenda a consultar a Jesus. Porque se Pedro tivesse dito para os cobradores de impostos: olha, eu não vou responder, eu não vou me precipitar, eu vou lá consultar Jesus primeiro, ele teria chegado para Jesus e dito assim: Jesus, estão perguntando se o senhor paga o imposto. Jesus teria dito para Pedro: vai lá e dá a resposta certa para eles. Diga para eles que eu sou da descendência de Davi. Sabe quem era Davi? Sabe qual foi o prêmio que Davi teve? O prêmio que Davi teve ao matar o gigante Golias. Sabe qual foi a promessa para quem matava que Saul disse assim: ó, quem matar o gigante Golias vai receber isenção de imposto, ele, a sua casa e toda a sua descendência, não vai precisar pagar imposto. Ou seja, por Pedro não consultar a Jesus, ele arrumou uma dívida. Quando ele disse que Jesus ia pagar, mesmo sendo a descendência de Davi, Jesus disse assim: não vamos escandalizar ele, já que você disse que eu ia pagar a dívida, que eu ia pagar esse imposto, vamos pagar. Só que tem um problema, Pedro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Como é que faz então, Jesus? Ah, Pedro, eu vou te dar uma lição, para você não ser mais precipitado, Pedro. Oh, glória. Eu vou te ensinar, Pedro, você guardar essa língua dentro da boca. Eu vou te ensinar, Pedro, você não querer mais comprar e vender como tu quer. Eu vou te ensinar, Pedro, tu não fazer mais do teu jeito, da tua maneira. Eu vou te ensinar da minha maneira. Pedro, porque na realidade é o primeiro sintoma do endividado, daquele que tem hombridade, que tem seriedade, é ele querer se fechar, é ele querer pensar que não tem mais jeito, que a sua vida acabou. Mas Jesus vai dar uma direção para Pedro, e vai dizer assim: Pedro, primeira coisa, Pedro, vai trabalhar. Como é que é? Vai trabalhar. Trabalhar, José? Vai pescar. Vai pescar, Pedro. Tá bom, Jesus, eu vou lá pegar o barco, pegar as redes. Não, Pedro, tu não vai mais fazer do teu jeito, tu vai fazer do meu jeito. Tu pescava do teu jeito, pescava com barco, pescava com rede, fazia do teu jeito. Agora tu vai fazer do meu jeito, como eu vou te ensinar, Pedro. Se Pedro não tinha mais 2 dracmas, ele também não ia ter a rede, não ia ter o barco. Mas Jesus disse assim: ó, Pedro, pega o anzol. Pega o anzol, pega anzol. Nós aqui convivemos aqui numa região de pescadores, a gente sabe. Depois você pergunta para um pescador de rede o que ele acha de quem vai pescar de anzol no costão. Ele dá risada. Porque a coisa, tipo assim, mas sem sentido para um pescador de rede é alguém ir para o costão, ficar lá pegando peixe por peixe. Se pode pegar o barco, entrar no mar e pegar uma montoeira de peixe, encher o barco e vir para casa, ir para a feira, vender o peixe, está tudo certo. Jesus vai chegar para um pescador de rede e vai dizer para ele: pega o anzol. Sabe o que eu aprendo com isso aqui?
Talvez tu está chorando, como diz o adágio popular, chorando as pitangas, por tudo que você perdeu na sua vida, na sua história. Pastor, antes de eu vir para Jesus, eu tinha tanta coisa, e agora eu estou seguindo a Jesus, aconteceu. É que você talvez não entendeu o princípio. O que você precisa fazer como princípio quando serve a Jesus? Sabe o que Pedro vai dizer? Sabe o que Jesus vai dizer assim, ó, pega o anzol. Sabe o que eu aprendo com isso? Talvez o anzol que Pedro lembrou na hora é aquele anzol que ele ganhou de repente de presente de aniversário. Estou aqui conjecturando. Ganhou de presente de aniversário, pescador de rede ganhou um anzol de presente, guardou lá numa gaveta e disse assim, eu não uso isso aqui, deixa lá. Ele não deu muito valor para aquele anzol, mas Jesus diga assim, ó, pega um anzol. O anzol é aquilo que para o pescador de rede não tinha valor. Ei, escute bem aqui. Sabe o que o Senhor está mandando dizer para você? Valoriza aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Não, pastor, eu só vendo pamonha. É a melhor pamonha da cidade. Não, pastor, eu lavo roupa no tanque para fora. Não, você tem uma lavanderia. Ô glória. Aleluia. Não, pastor, eu trabalho de zelador lá num prédio. É o melhor zelador da cidade. Todo mundo vai sentir saudade quando você sair de lá. Sabe o que acontece? Nós geralmente só queremos valorizar aquilo que os outros têm e não valorizamos aquilo que Deus colocou na nossa mão. Deixa eu dizer para você, coloque excelência naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, que Ele vai estar junto contigo, e um milagre vai acontecer na tua vida, na tua história. Coloque excelência, almeje ter excelência naquilo que você faz. Eu tenho uma frase que eu sempre digo para aqueles que trabalham comigo, coloque excelência que Deus vai junto. Quer fazer de qualquer jeito, Deus não está nem aí para ti, mas coloque excelência que o Deus da excelência vai junto. Oh glória. Oh glória é o nome de Jesus. Deixa eu contar um testemunho rápido aqui. Eu era casado, recém-casado. Eu era recém-casado. E aí eu estava trabalhando numa loja. Eram 28 lojas, pastor Odete. 28 lojas de uma rede. A única loja da rede que não pagava a comissão para o vendedor era a loja que eu trabalhava, que era no Shopping Itaguaçu. Antiga rede Free Amazon. Eu trabalhei nessa rede de lojas. Trabalhava nessa loja que não pagava comissão para vendedor. E quem trabalha com vendas aqui, e até quem não trabalha com vendas sabe que o combustível de ânimo para o vendedor é comissão. E eu trabalhava nessa loja, só que eu era crente já em Cristo Jesus. E eu sempre gostei de fazer o melhor daquilo que eu fazia. E aí eu cuidava do setor de linha branca. O setor de linha branca era geladeira, fogão, máquina de lavar louça, essas coisas assim. E era um setor que era mais ou menos esse espaço ali daquelas cadeiras. Era um setor enorme. Eu era o responsável de organizar, manter limpo o setor e organizar os preços, manter limpo a exposição ali e manter organizados os preços, renovar os preços. E todos os meses, no dia do pagamento, todos os vendedores reclamavam porque não tinha comissão. Vamos fazer abaixo-assinado, não pode isso. Mas eu era o único que pegava o meu salário, agradecia a Deus. E louvava a Deus e não reclamava. Porque eu me lembrava que tinha muita gente que estava desempregada naquele exato momento e não recebia um salário. Porque gratidão, você precisa cultivar os motivos para você ter gratidão.
Sabe por que você não agradece a saúde que você tem? Porque você não se lembra daqueles que não têm saúde. Sabe por que você não se alegra do carro que você tem? Porque você não se lembra daqueles que estão andando a pé. Sabe por que você não agradece dos teus filhos que estão na igreja? Porque você não se lembra daqueles que não têm filhos na igreja. Sabe por que você não agradece a liberdade que você tem? Porque você não se lembra que tem alguém que está preso injustamente. Então gratidão, você precisa cultivar os motivos, pensar nos motivos por que você é grato. Sabe por que você come rapidinho a comida e às vezes nem ora agradecendo a comida? Porque você não se lembra que tem gente morrendo de fome naquele exato momento. Mas sabe o que acontece? Eu agradecendo a Deus por aquele salário. O gerente um dia chega para mim, depois de uns 5, 6 meses que eu estava trabalhando, uns 4, 5 meses que eu estava trabalhando na loja, ele chega para mim e diz assim: você não vai mais cuidar do setor de linha branca, você vai cuidar do setor de imóveis. Eu disse: tranquilo. O setor de imóveis era um requezinho, onde um requezinho para colocar TV em cima, aquelas TV de tubo em cima. Eu sou meio antigo, daqui a tempo ainda. E aí o seguinte, só tinha um espanador pelo lado de dentro. E o meu setor era, de vez em quando eu pegava, podia vender em toda a loja, mas pegava o espanador, tirava o pó, guardava lá dentro e pronto, estava realizado, estava pronto. Fazia isso 2 vezes por dia, estava tranquilo. Aí chega na caixa uma estante para montar. Eu pego um manual, pego uma parafusadeira, ninguém pediu. Mas eu estava valorizando o anzolzinho que estava na minha mão. Ninguém pediu. E eu peguei e comecei a montar aquela estante. Chegou outro modelo de estante, montei outro modelo de estante. Com muito custo, nunca tinha montado móveis. Mas olhando o manual, me quebrando todo, foi montando. Passou-se 2 dias, 1 dia, 2 dias. Uma mulher chega, olha a estante, diz assim: gostei, quero comprar uma. Vocês montam em casa? Eu disse: só um minutinho. Cheguei para o gerente assim: a mulher quer comprar um estante. Ela está perguntando se monta em casa. Ele disse assim: diz para ela que só a semana que vem. Daí só a semana que vem. Eu disse: só a semana que vem. Não tem problema, pode ser. A mulher comprou uma estante, passou no caixa, eu fui no gerente: a mulher comprou. E aí como é que vai ser? Ele disse assim: rapaz, eu vou ter que ligar lá para o RH para botar um anúncio no jornal, no Dia Catarinense aí, no domingo, para contratar um montador de móveis, porque vai precisar do montador de móveis. E eu disse assim: tá, vem cá, peraí, me diz uma coisa aí, esse montador de móveis, vocês vão pagar direito trabalhista para ele? Sim. Vão assinar a carteira? Vão. Vão pagar um salário? Vão. Sim, a loja aqui funciona das 10 às 6, eu trabalho das 10 às 6. 2 vezes por semana não tem atividade na igreja, eu posso montar um móvel na casa do cliente. E antes das 10 eu também consigo ir lá montar na casa do cliente. E quem sabe, em vez de vocês contratar um montador, olha eu aí. Porque o cliente tem que ser inteligente, irmão. É nessa hora que o Espírito de Deus te dá a oportunidade. Ele poderia ter colocado qualquer outro para cuidar do setor de imóveis, mas a bênção era do crente, que não murmurava, que não reclamava. Era do crente que agradecia, era do crente que louvava. Sabe o que aconteceu? Ele disse: eu vou falar lá com o RH. 2 horas depois ele me chama, disse: está feito, a partir desse mês teu salário dobra. Valorize o anzol que Jesus colocou nas tuas mãos. De repente tu chega lá todo dia na tua empresa reclamando: que ruim. Não, vai agradecendo, vai louvando. Se o teu patrão não te valorizar, Deus vai abrir uma porta a qual vai valorizar você. Pode ter certeza, Deus ainda é Deus que honra os fiéis. Honra os fiéis. Já encaminho para encerrar. Primeiro passo, trabalha. Segundo passo, valoriza o trabalho que está nas tuas mãos. Terceiro passo, pastor, qual é? Jesus vai dar uma senha para ele. Vai lá. O primeiro peixe que vier, qual? Qual?
primeiro peixe que vier, vai ter um estáter na boca dele. Um estáter equivale a 4 dracmas. 2 dracmas equivalia a um dia de trabalho. E Jesus não disse que tu vai, Pedro, tu vai para lá, vai ficar um dia inteiro lá. Não, Jesus só chega lá, coloca o anzol, e no primeiro peixe, no primeiro peixe, vai vir um starter. E aí tu pega e entrega a ele, olha a senha, entrega a ele, por mim, Jesus está dizendo isso, por mim e por ti. Tem crente que já entendeu. Olha a senha que Jesus dá: entrega por mim e por ti. Se Pedro tivesse ido para a beira da praia, para a beira do costão, costão lembra de um limitador de território. Antes Pedro entrava no mar e ia mar adentro. Agora Jesus disse assim: tu não vai mais fazer do teu jeito, vai fazer do meu jeito. Eu vou te ensinar, rapaz. Vai para lá, eu vou te dar uma lição. Você vai aprender, vou ser pedagógico contigo. Não vai mais fazer do teu jeito, vai fazer do meu jeito. Não vai mais ir aonde tu quer, tu vai ir aonde eu quero. Jesus disse assim: pega isso aqui, Pedro, aqui, quando vier, tu entrega por mim e por ti. Se Pedro tivesse ido para lá, pegado o peixe, pegado o starter, pensando assim, vou pegar aquele peixe, vou pegar o starter. Mas para aí, poxa, é 4 dracmas. A dívida de Jesus é 2, a minha dívida é 2. Mas quem vai pescar não é Jesus, quem vai pescar sou eu. Então, eu vou pagar minha dívida, e Jesus que se vire com a dívida dele. Pedro ia estar lá até hoje, irmã Janete. Irmão Jasimiel, Pedro ia estar lá até hoje. O anzol enferrujado, ele não ia pescar. Sabe por quê? Porque milagre é só para fiéis. Vou repetir: milagre é só para fiéis. Meu irmão, eu preciso falar 5 minutinhos, eu encerro. Mas eu preciso falar um negócio. Talvez você entrou aqui nesta noite em busca de uma resposta para você sair desse vale, desta situação financeira caótica, endividado, endividada. Há uma resposta de Deus para a tua vida aqui. Tu está preocupado em pagar só a tua dívida, mas tu não está preocupado em pagar a dívida de Jesus. Tu estás preocupado em só sair tu dessa situação, mas tu não está preocupado com a luz do reino, com os bancos do reino, com a água do reino, com aquilo que o reino, a evangelização proporcionada pelo reino. Você não está preocupado com os missionários que são mantidos pelo reino. Você não pensa. Se tem uma coisa que não está na tua agenda, não está na tua programação, é você se querer se tornar um dizimista fiel ou um ofertante fiel. Eu falei que milagres, eles são estabelecidos em princípios. Esses princípios são exercidos pela fé, porque a palavra nos ensina os princípios, a palavra nos dá fé. Você não é obrigado a crer na palavra, só que eu te garanto uma coisa: quando você entender que existe um princípio estabelecido, que Deus não está preocupado com valores. Dízimo não é, escute o que eu estou dizendo aqui para você, dízimo, Deus não olha para valor. Dizimão, diziminho, dízimo, diziminho, dizimão, não, Deus não olha valor. O que Deus olha é fidelidade.
Quando é estabelecido esta palavra dízimo, aliás, quando nós lemos lá em Malaquias 13:10, levai todos os dízimos, é plural. Sabe o que Malaquias está falando? De 4 tipos de dízimos. Eu não vou falar porque o tema não permite. Mas ele estava falando de 4. A gente fala de um e tem gente que torce a cara. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que está falando para vocês aqui. Há 32 anos atrás, quando eu entrei, há 31 anos atrás aproximadamente, quando eu entrei pelas portas da igreja, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não tinha um cachorro para dar comida, porque senão ele ia passar fome comigo. Morando na rua, cheirando 5, 6 gramas de cocaína, tomando 2 litros de cunhaque no inverno para esquentar, no verão para não perder o costume. Mas Jesus mudou a minha vida e a minha história. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu me lembro quando eu fui, deixa eu contar só esse testemunho para nós encerrar. Eu me lembro quando eu fui trabalhar numa loja, material esportivo, antiga Só Tênis. Ficava aqui na Anita Garibaldi. Estou trabalhando o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Quando eu recebo o salário no terceiro mês, um vendedor chega e diz assim: e aí, tu vê cá, tu é daqueles crentes que dá dízimo para pastor também? Eu disse: não, rapaz, eu dou dízimo que a palavra de Deus ensina, tal. Não, rapaz, isso aí, dízimo é tudo coisa para pastor. Eu fui embora triste com aquela palavra. Cheguei onde eu morava, dobrei meu joelho e fui chorar e orar e dizer assim: Jesus, me dá uma palavra de sabedoria amanhã. Eu não quero ficar servindo de chacota no trabalho. Eu vou trabalhar muito tempo lá ainda, Senhor. Eu não quero ficar servindo de chacota. No outro dia pela manhã, quando eu cheguei, aquele vendedor olha para mim e diz assim: ei, tu deu o dízimo onde lá para o teu pastor? Quando ele falou isso, o Espírito Santo me encheu. Eu disse para ele assim: deixa eu te dizer uma palavra aqui. Com a mesma coragem que tu está tendo para zombar da palavra do meu Deus, anote o que eu vou te dizer aí. Primeiro mês que eu trabalhei aqui, eu vendi 50 e poucos mil cruzeiros. Era o tempo do cruzeiro ainda. Estou falando que eu sou antigo, irmão. Segundo mês, eu vendi 80 e poucos mil cruzeiros. O mês que encerrou ontem, eu vendi 120, tinha dado 124, 123 mil cruzeiros. Anota aí, esse mês, eu vou vender 300 mil cruzeiros. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, conta exata, redonda, pode anotar se tu tem coragem. Quando eu falei isso, ele olhou para o outro vendedor e disse: ó, ficou louco. Irmão, eu pensei a mesma coisa, que eu tinha ficado louco. Eu orei e jejuei o mês inteiro. Eu ia trabalhar em consagração o mês inteiro, jejuando. E foi passando o mês, e eu fui vendendo. Eu me lembro até hoje, esse dia eu passei na frente do local ali, de um clube ali, que naquele mês eu vendi só para aquele clube. Eles foram lá e compraram um orçamento de bolas de vôlei, bolas de futebol. Fiz uma venda enorme. Estou no último dia do mês, faltando 5 minutos para encerrar o caixa. Nós tínhamos acompanhamento diário. Está faltando 5.200 cruzeiros para fechar a conta exata dos 300 mil reais. E faltando 5 minutos para encerrar o caixa, entra um senhor e o filho dele. E na época o Guga estava se destacando no tênis. E nós tínhamos feito um espaço só com tênis para jogar tênis. E o moço disse para mim: eu queria um tênis para jogar tênis. Eu dei uma olhadinha para os 2 vendedores, para eles verem que eu não ia induzir o menino a comprar nenhum tênis. Eu disse: ó, tem todos esses modelos, marcas diferentes, modelos diferentes e preços diferentes. Pode escolher, fica à vontade. O menino olhou e disse assim: eu quero esse modelo. Eu disse: qual o número? 40 ou 41? Daí eu trouxe o 40 e o 41. Ele experimentou o 40. Me lembro até hoje, quando ele calçou o 40, ele disse: pai, esse tênis é muito bom e confortável. O pai dele disse assim: deixa eu experimentar o 41. Ele experimentou o 41, eu disse: gostei. Quanto é que é? Eu disse: é 2.600. Ele disse assim: pode embrulhar os 2 que eu vou levar. Fiz a nota,
Levei os tênis até o caixa. A moça que trabalhava no caixa, uma loira, estava com os olhos arregalados, desse tamanho vermelho e cheio d'água, segurando para não chorar. Eu entreguei a nota, o homem pagou os tênis, virou as costas e saiu. Ele e o filho saíram. O Espírito Santo ficou comigo. Oh glória. Silêncio dentro do templo, lá silêncio lá dentro da loja. O Espírito Santo fala. Eu disse assim: isso tudo aconteceu para que vocês saibam que a palavra do meu Deus é fiel. E esta palavra não é para zombaria. Escute só. Passou-se 2 semanas, o dono da loja ia começar o veraneio, contratou um vendedor extra para o verão, muito extrovertido. Quando deu uns 4, 5 dias que ele estava lá, já sabia que eu era crente. No momento que não tinha ninguém dentro da loja, ele do outro lado, muito extrovertido, muito brincalhão, disse assim: ô cara, vem cá me diga uma coisa, tu também é daqueles crentes que dá dízimo para pastor? Quando ele falou isso, irmão, quando eu fui abrir a boca para responder, não precisou. Aquele outro vendedor deu um salto e foi de dedo na cara dele e disse: ei, não fala desse negócio, que isso é coisa muito séria. Por mim e por ti. Por mim e por ti. Jesus está dizendo, estabelecendo um princípio aqui que já havia na palavra. Ei, primeiro, primícia, primícia é primeiro, ou seja, não é sobra, não é se der, não é se conseguir, não, é primícia, é honra. Quando você vem para a presença do Senhor, você tem que trazer o teu dízimo, a tua oferta como honra, com alegria para o reino. Sabe qual é o dia mais, um dia dos dias mais felizes que eu tenho? É o dia que eu consigo vir na casa do Senhor, venho com meu dízimo, com minha oferta, vou até a tesouraria e chego lá e entrego com alegria. Algumas vezes já chorei de alegria em ter o privilégio de poder fazer aquilo que o Senhor colocou na minha mão para mim conseguir fazer. Fique em pé nesse momento. Aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Como já disse a nossa pastora aqui hoje, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Talvez até hoje a tua fé não tinha sido acrescentada, a tua fé não tinha alcançado esse estágio, porque é questão de fé, irmão. Não adianta ser um dizimista, ser um ofertante. Você precisa crer, você precisa colocar em prática aquilo que está escrito. Um dia eu passei aqui na Praça 15, tinha um cidadão ali, barbudo, uma Bíblia, pregando contra dízimo e oferta. Aí eu sentei e parei para ouvi-lo. E ele falando, o camarada pregando contra dízimo e oferta. Eu peguei, parei, sentei. Quando ele terminou de falar, eu chamei: ô senhor, faz favor. Ele disse: pô, não. Quando ele chegou e abriu, chegou, sentou do meu lado, eu disse assim: o senhor empresta a sua Bíblia para mim, por favor? Ele disse: pois não, eu sou meio doido, irmão. Aí pegou e me deu a Bíblia para mim. Quando ele me deu a Bíblia para mim, eu abri lá em Malaquias 3:10, abri lá também em Hebreus 7, que tem uns, que é um tempo que não permite. Eu não quero enfadar os irmãos. Mas depois você leia Hebreus 7, duas óticas, fidelidade e honra. São os dois princípios estabelecidos ali naquele texto que fala sobre dízimo no Novo Testamento. E tem gente que diz: não, dízimo é coisa do tempo da lei. Não, não, dízimo é antes da lei, no tempo da lei e depois da lei também. É só ler Bíblia. Só que tem gente que não lê Bíblia, aí fica com essa papagaiada aí. Aí eu cheguei para ele e disse assim: ó, tá aqui, Malaquias 3:10, Hebreus 7. Eu disse: meu amigo, é o seguinte, o senhor permite eu rasgar essas duas páginas da sua Bíblia e levar para mim? Não rasga a minha Bíblia. Não, é que o senhor não usa. O senhor não usa esse texto? Uso. Para mim serve, se não serve para o senhor, para mim serve. Eu quero orar por você e eu não quero envergonhar ninguém aqui nesta noite. Mas aonde você está,
Você sabe o que você precisa fazer, o compromisso que você precisa fazer. Eu quero fazer 2 orações. A primeira oração você vai estar aí, a segunda oração você vai vir aqui. A primeira oração você vai fazer agora, eu vou fazer agora por você, que vai assumir um compromisso a partir de hoje. Senhor, a palavra de Deus diz: crede nos seus profetas e prosperareis. O que eu estou te falando aqui hoje é um princípio bíblico. Aí você vai assumir agora com Deus aí no seu lugar. Senhor, reconhecer: Senhor, até hoje a minha fé não tinha alcançado, mas a partir de hoje eu vou ser um dizimista fiel da tua casa. Você vai também, ou vai dizer: Senhor, eu já fui, mas parei, retrocedi, mas eu quero voltar a assumir esse compromisso de novo contigo. Baixa a tua fronte aí, que eu oro por você agora. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eis aqui os teus filhos que ouviram a tua palavra. Senhor, há um princípio sendo estabelecido aqui para o teu filho, para ele seguir, para ele entender. E eu tenho certeza que ele daqui a um ano vai dar um testemunho aqui. Daqui a alguns meses ele já vai começar a testemunhar aqui. Ainda este mês alguém vai voltar a testemunhar aqui daquilo que foi estabelecido pela tua palavra e que foi pregado aqui nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, eu ministro sobre a vida dos teus filhos esta fé e este princípio da tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ouve o coração, ouve a oração, ouve o propósito desse teu filho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir para que os coletores venham aqui à frente, por favor. Hoje nós vamos fazer uma oferta diferente. Esta oferta você vai trazer no altar. Pastor, eu não tenho oferta, estou na prova no vale. Aqui Jesus recebe até intenção do coração. Você vai fazer aquilo que eu fiz muitas vezes quando eu entrei na igreja e eu não tinha como ofertar. Sabe o que eu fazia? Colocava a mão no bolso, como se eu estivesse pegando dinheiro, e dizia assim: Senhor, eu não tenho hoje, mas um dia eu vou ter. E eu, quando a salva passava, eu fazia aqui, ó, eu abria a minha mão dentro da salva e dizia assim: ó, Senhor, eu não tenho hoje, mas um dia eu vou ter. Se você tem fé e crê na que eu estou profetizando sobre a tua vida nesta noite, você está desempregado, na prova, está passando por dificuldade, saia do seu lugar agora, marchando, e vem trazer a tua oferta da fé, e vem trazer também a tua oferta física. Você que tem oferta, pode sair. Enquanto você vem, eu vou te abençoando em nome de Jesus. Enquanto você vem, eu vou te abençoando em nome de Jesus. Enquanto você vem, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo a tua oferta, eu abençoo o trabalhar das tuas mãos, eu abençoo as tuas finanças, eu abençoo você pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa, abençoo a tua empresa, abençoo o teu trabalho, eu abençoo você com toda sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus, com todas as sortes de bênçãos materiais, as bênçãos que não acrescentam dores. Eu ministro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. Eu ministro sobre você, eu ministro sobre a tua descendência, a prosperidade, o cuidado de Deus sobre os teus filhos, sobre os teus netos, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu sinto graça de Deus para ministrar essa noite. Oh glória, oh glória. Ofereço a ti, meu Deus. Em nome de Jesus eu ministro sobre a tua vida, ministro sobre a tua casa, ministro sobre o teu lar. Nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me Oh glória, alegrar, mesmo se o dinheiro oh glória, me faltar. oh glória. A vitória Vem mesmo. mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ó, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse assunto, se eu não tiver um controle, eu fico aqui mais 2, 3, 4 horas só contando testemunho para vocês. Eu não estou falando, escute bem, o que eu estou falando aqui nesta noite não é algo que eu ouvi falar, é algo que eu aprendi, coloquei em prática pela fé, e eu vivo esse princípio. Eu e a minha casa vivemos esse princípio. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. A vergonha vai sair da tua casa. A vergonha vai sair da tua história. A vergonha da dívida vai sair da tua família. A vergonha da miséria vai sair do teu lar. Oh, glória ao nome de Jesus. Irmão, eu era igual Gideão, o menor da menor família e da menor casa. Eu era o último da fila. Na minha família é assim. Meu pai e minha mãe, eles eram os mais pobres das duas famílias. Minha maior alegria quando eu consegui ir na casa de uma tia. E o meu pai era crente, irmão, fiel, homem de Deus, mas tinha dificuldade de ser dizimista. Glória a Deus. Levante a sua mão assim, nós já encerramos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém.